RFI Convida. A RFI conversa hoje com Antônio Oliveira, secretário-geral da ADE-PBA, associação que luta pela propagação do português na França e que protesta atualmente contra o recuo do ensino da língua no país. Boa tarde, Antônio. Bem-vindo aos estúdios da RFI. Boa tarde. Antônio, você pode só explicar um pouco o que é a associação e qual a atuação dela aqui na França? Sim, portanto, a associação ADPBA é a Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Portugueses Brasileiros da África e da Ásia Lusófonos em França. Foi fundada em 1973, praticamente ao mesmo tempo que a abertura do português no sistema educativo francês, no collège-lycée. Em 73, em 70 foi fundada o CAPES, que era o concurso de recrutamento para os professores, e em 74 a agregação. Portanto, ela tem a história da ADPBA está ligada ao ensino do português em França. Uhum. E por isso que é importante a participação dela agora nesses protestos contra essa reforma do governo francês que quer retirar o ensino do português das escolas, é isso? Não é propriamente retirar, quer dizer, vai haver uma mudança que é com o novo BAC, a nova reforma do BAC vai mudar, quer dizer que até agora o baccalaureat, que é o exame final do ensino secundário, eram provas finais. E o português podia ser escolhido como LV1, LV2, LV3. E agora com a nova reforma, portanto, os exames, as provas vão ser em avaliação contínua. E quer dizer que já não vai ter o mesmo valor. O que acontece é que só para a prova final, o que chama-se as especialidades, só 4 línguas é que foram escolhidas, que é o inglês, o alemão, o espanhol e o italiano. A priori já não compreendemos porque é que escolheram o italiano. A resposta que dá o governo é que são os países limítrofes da França, portanto, vizinhos da França, e essa é a explicação. Só que ele esquece um dado muito importante, é que a maior fronteira que a França tem com um país estrangeiro é com o Brasil. E, portanto, nesse caso, o português devia ser uma prova de especialidade, porque a França tem a maior fronteira com o Brasil. Portanto, a priori já não compreendemos a lógica bem escolhida. Depois o que acontece é que, até agora, portanto, um aluno que escolhia uma LV3 em segundo, podia mudar no baccalaureat, quer dizer, a LV3 podia passar a ser uma LV1, uma LV2 ou uma LV3. E com esta nova reforma, o aluno que escolher uma LV3, e nós tínhamos muitos alunos que escolhiam a LV3, porquê? Porque podiam inverter no BAC. E o coeficiente é superior. Por exemplo, um aluno que está em literatura pode ter um coeficiente de 8. E com a nova reforma, o aluno já não vai poder inverter as línguas. Se escolheu LV3, vai ser em avaliação contínua e com uma nota, um coeficiente marginal de 0,4%. E portanto, nosso receio é que nós percamos muitos alunos com esta nova reforma, quer dizer, porque não é nada favorável para o ensino do português. É uma mudança que pode diminuir o interesse pela língua portuguesa nos estudantes. E quais são as outras línguas que estão sendo afetadas pela reforma? Portanto, são todas as línguas, portanto, a não ser, como eu disse, o inglês, o alemão, o espanhol e o italiano. Porque estas línguas podem ser optadas em especialidade. E todas as outras línguas, portanto, o chinês, o árabe, etc., o polaco, e sei lá, o russo, por exemplo, todas estas línguas estão, portanto, como é que dizer, não têm o mesmo valor do que estas 4 línguas. E nós pensamos que há aqui uma discriminação e que não se justifica. O exame nacional deve ser um exame justo e não discriminatório. Uhum. E como é que tem sido a mobilização contra essa reforma? Portanto, o presidente da nossa associação escreveu ao ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, para protestar contra este mau tratamento do ensino do português, e a partir daí também lançamos uma petição em linha, que está portanto, é uma petição pública, já tem mais de 5.500 assinaturas. Nós pensamos ainda que é bastante pouco e gostaríamos que os países lusófonos, como o Brasil, evidentemente, que as pessoas se implicassem. Embora
Evidentemente que o Brasil pode parecer que o ensino do português em França seja muito distante, mas eu penso que é extremamente importante, porque há acordos bilaterais entre Portugal e a França, entre o Brasil e a França. Há, por exemplo, secções internacionais. Em Noisy-le-Grand há uma secção internacional que é português do Brasil portanto, o Brasil também tem todo o interesse em que o português seja desenvolvido e seja bem tratado no currículo francês. Porque nós sabemos que há muitas indústrias francesas estão implantadas no Brasil, que há um interesse por parte dos franceses de aprender o português para trabalhar no Brasil, e eu penso que isto é uma mais-valia para o Brasil portanto, a língua é uma mais-valia também para todos aqueles que queiram trabalhar no Brasil, por exemplo. Uhum. O senhor citou um acordo mútuo que foi assinado entre Portugal e a França pela difusão do português no país. Esse texto pode ser usado como argumento para tentar barrar essa reforma? Sim, esse argumento pode ser utilizado porque há acordos bilaterais entre os diferentes países e a França tem que respeitar. Porque Portugal, por exemplo, que é um pequeno país, põe ao dispor da França mais de 90 professores para a escola primária. São professores pagos por Portugal. E a França deve recrutar professores para o secundário. Portanto, aqui não se compreende porque é que este mau tratamento do português não se compreende. Já que Portugal faz um esforço financeiro enorme, a França também tem que ter um certo respeito por esse acordo e pela língua portuguesa. Uhum. Você acha que isso pode ter um impacto na relação diplomática entre a França e Portugal? Bom, o que eu espero é que os países, Portugal, mas também o Brasil e os países lusófonos, porque nós entramos em contacto com os embaixadores dos outros países lusófonos, quer de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e todos eles estão implicados. Portanto, nós esperamos uma solução diplomática, que se encontre uma solução diplomática. Eu acho que o melhor é sempre passar pela via diplomática. Uhum. E quais são as estatísticas que a gente tem hoje do ensino do português na França? O ensino do português em França, desde a escola primária até o fim do secundário, são praticamente 30 mil alunos, o que é relativamente pouco. Portanto, o nosso receio é que com esta reforma o número venha a diminuir. O número já é pouco, mas pode vir a diminuir. Portanto, nós temos que lutar, porque já desde os anos 70, porque o português foi implantado como em LV1 aqui no colégio, portanto não pode desaparecer assim de um dia para o outro. Uhum. Essa medida do governo dá a impressão de que o português ainda é visto como uma língua exótica ou rara. Como é que a associação luta para mudar essa imagem do português? Sim, nós sempre na associação, justamente, o objetivo era de mudar a imagem que tinha o português. Nos anos 70, o português tinha a imagem da língua da imigração para portugueses, e ainda hoje no governo certos pensam que o português ou o árabe, etc., deve ser ensinado só para os da origem, português ou árabe, ou etc. E nós sempre tentamos lutar contra essa imagem. A língua, o português tem que ser considerada como uma língua internacional, está presente nos 5 continentes, falada por mais de 270 milhões de habitantes, portanto tem um peso enorme, vai continuar a aumentar. É já a quinta língua mais presente na internet, penso eu, portanto, o Brasil, por exemplo, que está presente na internet, o Brasil também tem todo o interesse que o português seja aprendido, quer em África, quer na Europa, etc. E eu penso que, portanto, tem que haver uma mobilização total por parte de cada cidadão, porque pode assinar esta petição, que está em linha, passando pelo site da ADPBA, que é adpba.fr, mas esperemos que os governos também cheguem a um acordo. Uhum. Muito obrigado, Antônio. Nada, obrigado, boa continuação. A RFI conversou hoje com Antônio Oliveira, secretário-geral da ADE-PBA, associação que luta pela divulgação do português na França.